Dia 25 de janeiro vão fazer um ano que eu cheguei em Saquarema, que eu vim para cá. Glória a Deus. E um ano se passou. Estamos aqui agora com mais experiência e conhecimento do lugar. Sempre, irmãos, eu acho bom começar o ano com um tema para o ano que vai se iniciar. Costumo, no mês de agosto, setembro, já apresentar o tema do ano que vem, do ano seguinte, mas dessa vez não foi possível, por causa da chegada e tantos imprevistos que aconteceram, tantas situações. Nessa manhã, eu quero falar para vocês o que Deus tem gerado no meu coração para 2024. O que Deus tem gerado no meu coração para 2024. Quero chamar você para que essa palavra ou para essa reflexão dessa manhã seja um norte, uma bússola para nos guiar. Talvez você vai ter outros temas e outras chamadas para você, mas talvez também você queira abraçar esse tema e caminhar em cima disso. O tema que Deus tem gerado no meu coração, eu não partilhei ele ainda, não tinha falado, estou com ele guardado já há um tempo, e aí hoje quero deixar aqui o tema que Deus tem falado no meu coração. Eu creio que é um tema propício para o momento que nós estamos vivendo. E veja, 2024, o ano da semeadura. 2024, o ano da semeadura. E eu vou partilhar com você agora por que o ano da semeadura. Irmãos, e logo após o ano da semeadura, obrigado, o que você tem plantado? Quando fala de semeadura, logo vem o que você tem plantado. O que você tem plantado? Primeira questão nessa manhã: o que você tem plantado na sua vida? O que você tem plantado? Porque o que você tem plantado é o que você vai colher. E aquilo que você tem plantado, você vai colher ainda mais, não é? Porque uma semente gera um pomar. Então, se você tem plantado coisas boas, se prepare para grandes coisas. Mas se você tem plantado coisas ruins, infelizmente vai colher coisas ruins. E hoje, irmãos, nessa primeira questão, a gente pode parar e pensar: como tem sido a minha vida? Se a sua vida tem andado desalinhada, desgovernada ou fora dos trilhos, você está plantando coisas que não são boas. Agora, se a sua vida está no norte, está caminhando, a sua semeadura está sendo boa. Então, o que você tem plantado? Quais são as sementes que você tem jogado aí pelo chão? Segunda questão: quanto você tem plantado? Além de o que? A quantidade. Porque, irmãos e irmãs, se de uma laranja a gente pode criar infinitos pomares, a quantidade da sua plantação vai definir a quantidade da sua colheita. E aí, irmãos, eu não sei se vocês foram criados iguais a mim, mas eu fui criado numa ideia ou numa ideologia da escassez. É uma coisa que tem que se romper todo dia. E a gente vive numa sociedade nossa brasileira do escasso, do que vai acabar, não é? A criança nasce e ela é boazinha, ela é boa, não é? Aí a criança chega na igreja com um pacote de biscoito e distribui para a igreja inteira, para a escola inteira. Mas aí vem a mãe e fala assim: da próxima vez eu não vou te dar, porque você está dando o seu biscoito para os outros. Na semana seguinte a criança vai dar um biscoitinho, vai esconder o resto e vai nascer uma frase naquela criança: vai acabar, vai acabar. Não sei se você já viu alguma criança fazer isso, guardar o biscoito porque vai acabar, e depois esse biscoito vai ser encontrado embolorado, mofado, porque de tanto que guardou, não aproveitou. Eu me lembro do aniversário que teve lá na minha casa, irmãos. Eles fizeram, antigamente fazia muito docinho em casa, né, de mamão, de abóbora, e aí a minha irmã fez um monte de docinho, escondeu no fogão velho. Um mês depois, aqueles docinhos bonitinhos estavam todos acinzentados. Sabe por quê? Guardou. Então a quantidade, ela vai ter que ser curada. Se você tem uma mentalidade de escassez, do que vai acabar, guarde porque vai acabar. Guarde
guarde o que você tem, porque vai faltar, né? Trabalhe muito para você ter uma boa aposentadoria no futuro, e aí no futuro você vai precisar da aposentadoria porque você está doente e não vai curtir. Irmãos, a escassez, a ideia ou a ideologia da escassez, em nome de Jesus, eu tenho pedido a Deus: Deus, me tira dessa ideia do que vai faltar, do que vai acabar, amanhã não vai ter, amanhã vai faltar, tem que guardar com certeza, mas a gente precisa saber que Deus é uma fonte inesgotável de riquezas. Glória! E eu quero, irmãos, nesse ano de 2024, aprender em Saquarema a não viver na escassez, porque quando a gente vê esse paraíso todo aqui, a gente percebe que Deus é infinito em beleza, infinito em água, né? Não vai acabar a água do planeta. Ninguém fala amém porque você acredita que vai acabar, né? Porque o jornal fala. Irmãos, a água, ela pode ser infinita. O que é caro é reciclar a água, é torná-la potável. Então não vai acabar, porque Deus tem muito para dar. Na minha casa tinha uma fonte de água, mas de tanto crescer casas, a fonte virou um brejo. Irmãos e irmãs, tem vidas que vão virando brejo, mas tinha uma fonte ali. Será que algum dia na sua vida você já foi fonte, mas essa fonte virou brejo? 2024 pode ser um ano de limpar o brejo e fazer com que a fonte volte a jorrar. Sabe, irmãos, porque Deus é uma fonte inesgotável de bênção, de alegria. Quando você mora num paraíso chamado Saquarema, perto de Bacaxá, depois de Búzios, quando você vive nessa localidade, irmãos, você pode crer que existe um Deus abençoador, um Deus tremendo, um Deus que dá esse paraíso. Então, o que você tem plantado, quanto você tem plantado? Agora a terceira questão: qual é a sua expectativa? Irmãos, saber a quantidade não só adianta se você não tem expectativas. Qual é a sua expectativa da sua colheita, daquilo que você tem plantado? E mais uma vez, irmãos, eu digo, a nossa expectativa, ela tem sido roubada, ela tem sido tolhida. Está querendo entrar na minha mente uma questão, não sei se na sua está também. Eu estou ouvindo tanto falar que vai ter um apagão da internet, que eu começo a achar que vai acontecer, e que vai ser, e que é o sol, e que é o sistema, e de repente, irmãos, a gente começa a acreditar em um monte de coisa que estão falando por aí, o bug do milênio. E aí você lembra que em 2012 ia ter um bug também? Você lembra que em 2000 ia ter um bug também? Você lembra que o ano ia acabar, aliás, o mundo ia acabar em 2000? O mundo ia acabar em 2000. E aí a gente está aqui ainda, porque ninguém sabe quando é que o mundo vai acabar, e nem sabe o que é, porque está na mão de Deus. E aí, irmãos, imagine como é que nós estamos tão dominados. A gente que tem mais de 40 anos, a gente começa a ter medo do bug, da falta da internet, e a gente esquece que a gente foi criado sem internet. A gente foi criado até sem orelhão. Às vezes numa rua inteira, uma pessoa tinha um telefone em casa. Então a gente foi criado assim, a gente foi criado tendo a Barça, e era quase ninguém que tinha Barça, era o sonho de ter a Barça, aquela enciclopédia. A gente tinha sonhos, irmãos, de ter algumas coisas que hoje a gente tem, e a gente tem que estar com medo de perder a internet. A gente devia ter medo, irmãos, de não ter um banheiro para usar, porque mais importante do que a internet é o banheiro. Você sabia que uma criança de 7 anos hoje, ela tem mais conteúdo na sua mente do que um rei de 100 anos atrás?
Então hoje, irmãos, uma criança tem mais conteúdo do que um rei de 100 anos atrás. É uma evolução muito grande, mas essa evolução não deveria nos prender, ela deveria nos desatar. E por que ela está nos prendendo? Por que o celular está nos prendendo? Por que o medo está nos prendendo? Sabe por quê, irmãos? A gente está perdendo a expectativa, a alegria. A gente está perdendo a expectativa de ter netos. Estamos perdendo a expectativa de que o mundo vai melhorar. A gente fica naquele sonho de que quero ir embora do Brasil, quero sair daqui, e a gente não vive o que Deus tem nos dado, irmãos. Se Deus quisesse que você nascesse em outro país, Ele teria feito você nascer. Mas se Deus trouxe você para cá, é aqui que Ele vai fazer você prosperar. E essa fala, irmão, não é fácil. Hoje pela manhã, eu estou desde ontem dando um atendimento para uma pessoa que eu já pastoreei. E aí eu falei, olha, você tem que decretar, você tem que falar. E ela falou, pastor, eu sei, mas é difícil. E eu falei, eu sei que é difícil, com experiência própria, mas a gente precisa de alguém, irmãos, que ande com a gente e possa dizer assim, vai dar certo, vai acontecer. Porque, irmãos, se não tiver alguém assim, a gente vai ficando enjaulado, preso, com as amebas, com as prisões. Então a gente precisa sempre de alguém que fique nos cutucando. Tem 2 domingos atrás eu estava sentado ali, aí o Cauã começou a me cutucar. Eu falei, quanto tempo ninguém me cutuca? Eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, não, deixa ele me cutucar, porque eu estou me lembrando como é que é ser adolescente. Irmãos, alguém tem que cutucar você, tem que mexer com você para despertar, porque os leões e as leoas só levantam-se quando alguém cutuca. O leão só fica bravo quando tem alguém lá cutucando, mexendo. E você precisa permitir que alguém te cutuque, que alguém te provoque, que alguém mexa com você, porque Deus tem coisas novas para fazer. Mas você pode terminar um ano sendo o mesmo que você foi em 2019. 2019 a gente terminou o ano numa expectativa, e aí em março de 2020 a gente começou a ficar preso. Mas a gente já era preso, irmãos, não mudou nada. A pandemia só veio ajudar a gente a viver na mediocridade, com todo respeito, porque senão a gente já estaria sendo antes. E se não fomos? Porque está faltando a gente desejar de fato, não só ter vontade, mas mudar de verdade. Não aceitar o sistema. A sua colheita tem a ver com o que você planta, com a quantidade que você está plantando e com a expectativa que você cria. Eu não consigo entender como alguém fica numa igreja sem confiar mais no pastor ou na pastora da igreja. Você consegue entender, irmãos, isso? Eu não consigo entender como é que uma pessoa fica no trabalho quando ela já está insatisfeita com o patrão, com a empresa, mas é o medo da estabilidade, de perder a estabilidade. Eu não sei como é que uma pessoa vive num relacionamento aprisionado ou aprisionante, porque já foi, já deu. Irmãos, e a vida, ela vai deixar de existir em breve para nós. Você, quando morrer, provavelmente a sua memória vai existir depois de você no máximo 60 anos. Depois ninguém mais vai lembrar quem é você. Alguém vai morar na sua casa própria. O seu carro vai ser vendido como se não fosse nada. A sua vida não vai ter valor. Então, irmãos, tudo que você viver agora, no máximo 50 anos, ninguém mais vai lembrar. Porque a geração que ainda tiver você na mente vai lembrar de você. Mas quando essa geração se for, outras pessoas vão entrar no seu lugar, na sua casa, nas suas coisas. E quando você se for, por mais que te amem, vai chegar uma hora que as suas fotos, suas cartas, suas roupas, elas vão ser jogadas fora, vão ser doadas, vão ser deixadas,
e você não vai ser mais nada a não ser alguém na existência de Deus, que é muita coisa. Mas aqui, irmãos, eu creio que há uma vida para ser vivida aqui, e é uma vida que a gente vive preparando para quem vem atrás da gente. Às vezes quem veio antes da gente não deixou um bom legado, mas você pode deixar um bom legado. Irmãos, hoje você pode ter na sua mão a chave para fazer uma ótima geração adiante de você. Só que talvez você não vai viver uma vida boa agora, mas você pode começar a liberar o terreno para que quem vier depois de você viva. Tem gente que viveu tão aprisionado, que agora ela vai liberar esse caminho, mas ela não vai viver, mas vai liberar o caminho. Quantas pessoas falam assim: meu pai me batia, minha mãe me batia, e era terrível a vida. Aí teve os filhos, criou completamente diferente. Aqueles filhos não sabem o que é espancamento, não sabem o que é gritaria, então começou a limpar, né? Uma geração passada não tinha comida direito. Irmãos, foge da nossa cabeça quando pensa que na escola não tinha merenda. Eles levavam batata doce cozida e levavam até angu frito antigamente para a escola, e era a merenda. Dá um nó na cabeça quando pensa que não tinha mochila, era saco de arroz, saco de açúcar. O açúcar não era em saco de plástico, o açúcar era em papel, mas antes era tudo comprado no avarejo, irmãos. Macarrão no avarejo. E aí, irmãos, a evolução veio, e você não pode ser refém da evolução sem viver o que Deus tem para você, porque tudo isso que está acontecendo de bom para você é para que o reino do Senhor cresça através de você. Veja, o plantio, a quantidade e a esperança depositada fará a diferença na sua colheita. Se você quer colher, você precisa plantar. Se você não plantar, você não vai colher. É fácil isso, irmãos? Até mesmo quando se quer uma amizade, você tem que plantar essa amizade. Tem que plantar, tem que cultivar. Quem semeia vento, colhe tempestade. Quem planta fé, colhe milagres. Irmãos, são duas frases e duas realidades. Quem semeia vento vai colher tempestade. Tem um irmão, acho que eu já contei essa história aqui, mas tem um irmão que ele falava que a cunhada dele era incorporada. Era todo mundo crente, irmãos, mas tem gente crente que parece estar possuído. Aí ele falava assim: aquela mulher é o caboclo ventania, porque quando ela chega, ela faz um auê com todo mundo, irmãos. E ele falava caboclo ventania. Irmãos e irmãs, a ventania, ela pode refrescar, mas tem hora que a ventania ela vai somente fazer tempestade. Seja mais brando, comece a plantar fé, porque você vai colher milagres. Fé fala de você acreditar que vai acontecer, que vai dar certo, que vai acontecer. 2024, o ano da semeadura. O que a gente pode esperar, irmãos, disso? A esperança é de semear. Talvez você não vai colher, talvez você não vai viver, mas comece a plantar. Aleluia! E aí, irmãos, o que tem na sua mão? Qual é a semente que tem na sua mão? Qual é a semente que você tem na mão? Eu fiquei pensando, irmãos, num grão de pipoca, numa semente de pipoca, no caroço de pipoca. Eu fiquei pensando nisso e eu fiquei imaginando, irmãos, que talvez um bom exemplo para hoje seria a pipoca, aquele milho. Sabe, irmãos, porque a pipoca, quando ela é aquecida, ela explode, estoura. E aquela pipoca se transforma numa flor branca, bonita. O aquecimento que você viveu até hoje transformou você numa flor bonita e maravilhosa. Amém? Você só é o que você é porque teve fogo sobre você. Agora, irmãos, tem pipoca que não estoura.
Não é verdade? Aí tem um autor, se você botar no Google vai ter o Rubem Alves. Isso, ele diz que é peruá que chama isso. Então a pipoca que não estoura é peruá. Uma pipoca que não estoura, ela resistiu ao calor e continuou fechada. Ela virou o quê? Milho queimado, sem utilidade. E quando você tenta mordê-lo, você vai quebrar sua dentadura. Por isso, irmãos, que o fogo faça de você uma pipoca. Você estoure, você exploda, mas para virar uma flor, não para virar um caboclo ventania, que sai arruaçando todo mundo, aonde chegou, bagunçou. Já viu, irmãos, aquele parente que chega? Tem parente aí na casa dos outros, hein? Irmãos, tem uns parentes que quando chega, na roça antigamente, o pessoal quando recebia parente que não gostava, sabe o que fazia? Pegava a vassoura e botava atrás da porta, para que o parente vá embora o mais rápido possível, irmãos. De cabeça para baixo, para agilizar a saída, irmãos. Irmãos, tem gente que não dá para mandar embora, porque é parente, chegou de repente. E é engraçado, irmãos, que todo mundo quer vir visitar a gente em Saquarema. O pessoal fala assim comigo, fala assim: ou eu vou lá te ver, não tem uma pousadinha baratinha lá? Eu falei, Saquarema não tem pousada barata não, ainda mais agora. Sabe, irmãos, então, Deus quer que você aprenda a lidar com os caboclos ventanias. E a melhor coisa para se lidar com isso é você virar um mestre em batalha espiritual. Que chegou o caboclo ventania, você já o manda embora em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos e irmãs, então, o ano da semeadura, eu quero partilhar com você sobre o que plantar, a quantidade do plantio e a esperança, a expectativa. E a primeira reflexão, a primeira palavra, irmãos, diz assim: boas sementes e bom solo definem uma estrondosa colheita. Boas sementes, bons solos vão fazer com que haja uma estrondosa colheita. Não adianta ter boas sementes se não tiver um bom solo. Não adianta ter um bom solo se tiver sementes ruins. Tem que haver um casamento da semente com o solo. E aí o texto que vai dar base para isso é Mateus no capítulo 13, do 1 ao 9. É uma passagem conhecidíssima, Mateus 13, do 1 ao 9, a parábola do semeador. Amém, amém. Jesus assentou-se. Jesus, naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira do mar. Jesus sentou ali de frente para o mar. E grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou. Você já sabe por que ele se assenta no barco? Vem o vento e leva a voz dele. Não tinha microfone, então essa dinâmica aqui ajuda com o som. E aí, estava ao pé da praia. O versículo 3 diz assim: e de muitas coisas lhe falou por parábolas, e dizia: eis que um semeador saiu a semear. Um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho. Irmãos e irmãs, antes de nós continuarmos, pense comigo em alguém. Pense num homem que tem um embornal, uma sacola no bolso, e essa sacola está cheia de sementes. Eu comecei a imaginar o semeador assim: alguém que vai caminhando com um saco cheio de sementes, e aquelas sementes vão caindo no beira do caminho. Vão caindo. E aí diz aí o texto que uma caiu à beira do caminho. Uma caiu na beira do caminho, e aquele solo não estava preparado para receber sementes. O que aconteceu? Vieram as aves do céu, comeram aquela semente.
Irmãos, a semente é boa, mas o solo é inapropriável para poder semear. A Bíblia diz em Provérbios que se você tentar ensinar para um tolo, você vai perder seu tempo. Você tem que ensinar para gente inteligente. Irmão, gente tola, gente tosca, gente medíocre, não adianta ensinar, porque elas não vão aprender. Mas se você pegar uma pessoa que é sábia, que quer crescer, ensine para ela, porque elas vão crescer. Gastar tempo com gente tola vai fazer você perder o seu tempo. Investir seu tempo em gente sábia, em gente que quer crescer, vai fazer você multiplicar o seu tempo. Essa é a chave. Já viu, irmãos? Eu tenho um amigo meu que chegava um bêbado na igreja e ele começava a evangelizar o bêbado. E ele falava. Todo culto aquele bêbado ia na igreja, irmãos. Todo culto. Aí o amigo ia, falava. Nós descobrimos porque ele ia na igreja todo culto. Sabe por quê? Porque todo culto ele ia na igreja, o meu amigo falava com ele e depois levava ele em casa. Ele começou a se interessar pela carona. Todo dia ele era levado para casa, e já teve vezes até do meu amigo levá-lo até dentro de casa, entregar para a esposa, conversar. Aí ele parou de levar em casa, irmãos. O bêbado não foi mais na igreja. Irmãos, tem algumas pessoas que Deus vai guiar você para falar. Pode ser um bêbado, mas tem hora que Deus vai direcionar você a pessoas inteligentes como você. A gente bota na cabeça, irmãos, que a gente precisa pregar para pessoas que estão mais desprovidas. E na verdade, às vezes Deus quer levar você para alguém na sua mesma área, levar você no mesmo lugar onde você está. E tem hora que a gente fica achando assim, não, eu tenho que pregar para esse bêbado, eu tenho que pregar para essa pessoa, meu chamado, Deus pode levar você para áreas que você nem está imaginando. Então assim, não é o que você tem, ou não é o que você pensa, mas aonde Deus quer te levar. Quem é que Deus quer levar você para falar? Aonde Deus quer que você seja uma luz? Aleluia. E aí, irmãos, o versículo 5, outra parte caiu em solo rochoso. Solo rochoso pode ser um coração endurecido, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser, onde a terra era pouca e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. O solo rochoso tinha aquela areinha, ou aquele lodozinho, que brotou, mas só que a raiz não aprofunda. E aí o que aconteceu? O sol veio, queimou. Irmãos, essa palavra aqui é tão poderosa, porque você vai ver, às vezes, uma árvore enorme, mas com uma raiz pequena, e você vai ver uma árvore tão pequena, com uma raiz tão profunda. Você pode olhar para a pessoa que está na sua frente, do seu lado, você pode falar assim, meu Deus, essa pessoa aqui é tão pequenininha, mas você não sabe do tamanho da raiz que ela tem. E às vezes essa pessoa pode ser uma chave para as suas conquistas, para a sua vitória. E tem hora que a gente pensa que a gente precisa achar gente muito, e Deus quer levar você para os muitos dele. No nome de Jesus. Irmãos, qual é o tamanho da sua raiz? Porque eu posso olhar para cada um de vocês e falar, raiz grande, pequena, mais ou menos, mas aí eu pergunto para mim, qual é o tamanho da minha raiz? Como é que você está? Como é que é a sua raiz? Tem árvores que atravessam bairros de tanta raiz. Irmãos, eu tenho uma árvore que a raiz dela atravessou ruas, raiz grossa, profunda, só que um dia veio um raio, o raio matou a árvore. Então, irmãos, tem hora que até mesmo raízes profundas, vai vir situações que vai minar a fé, vai minando. Então, a raiz de uma árvore, ela foi atravessando,
mas um raio veio e matou a árvore toda. Tem gente que tem muita fé, muita raiz, mas uma atitude, um raio, vai matar a fé daquela pessoa. Vai minando, irmãos, vai minando, é o raio. E aí você olha para alguém que você pode falar, aquela pessoa é um raio na minha vida. Um raio, vá para o raio que te parta. Só que quando a gente fala vai o raio que te parta, ela já partiu a nossa vida, irmãos. Por isso que a gente precisa rodear-se de pessoas que nos ajudem a crescer. Na hora que está mal, você pode falar com alguém, eu não estou bem, estou mal. E é muito bom poder falar que não está bem e não tem ninguém para dar lição de moral na gente, né? Aquela pessoa chata, né? Que fala tudo que a gente sabe, mas a gente não quer ouvir aquilo. Só quer falar. Irmãos e irmãs, o sol veio, queimou. O sol queimou aquela semente, mas não tinha raiz. Morreu. Tem gente que morre fácil na igreja, irmãos, porque não tem raiz. Irmãos e irmãs, por que tanta gente está desviando da cara de Deus? Você vai ter um monte de respostas. Mas sabe qual é a resposta para mim? Para mim, a primeira resposta, por que as pessoas estão desviando? Porque está faltando crente de raiz. A pessoa se converte, irmãos, chega na igreja, tem um monte de menininho, de menininha. Aquela pessoa vem de uma vida tão sofrida, trabalhada, chega na igreja para ser feliz, cheio de gente chata, gente problemática, gente infeliz, que não muda, irmãos. Está faltando crente raiz na igreja. E não é raiz de coque ou de saião, igual antigamente, irmãos, mas é raiz na fé, na palavra, que conheça a Bíblia. Outro dia falaram assim, abre Provérbios. O menino foi olhar o índice, irmãos. Salmo e Provérbios não pode olhar em índice. A gente tem que saber que Salmo está no meio da Bíblia, né? Se mandar abrir na 1, não tem, né? Então não pode nem mandar abrir. Se mandar abrir em Abacuque, você pode até olhar no índice, mas irmão, Salmo, Provérbios, não pode olhar na Bíblia, não pode olhar no índice. Gênesis, eu já vi gente caçando Apocalipse. Irmãos, não pode. Por que as pessoas estão desviando? Porque está faltando crente de raiz. Está faltando crente firmado. Por isso, irmãos, que 2024 tem que ser um ano da semeadura. E amanhã, irmãos, em nome de Jesus, vai ter um grupo que vai começar a ler a Bíblia. Amém. Irmãos, eu anunciei tanto, chamando o pessoal para ler a Bíblia, e não deu nem 30, deu 30 pessoas só. Sabe, irmãos, a gente vê que o pessoal não lê a Bíblia. Uma vez eu falei, vamos orar 10 minutos por dia, durante um período. Teve gente que foi desistindo, falou, pastor, não consigo chegar. Eu falei, então você não ora nunca, não é 10 minutos. Irmãos e irmãs, Deus quer você de raiz, fazer você ser uma raiz, para que as pessoas possam chegar na casa dele e encontrar gente para andar junto. Porque, irmãos, eu já parei nesses anos de ministério de querer abraçar todo mundo. Sabe por quê? Não dá para abraçar todo mundo. E a obra do Senhor, irmãos, é do povo de Deus, não é de pastor, não é de pastora, mas os crentes vão discipular os crentes. Por que as pessoas estão desviando? Está faltando crente forjado, lapidado, firme. Porque, irmãos, vocês que lembram quando veio o movimento de 2000, final dos anos 90, aquele movimento dos encontros com Deus, começou a varrer, ganhar tanta gente, e aí esqueceu-se de uma coisa: a chave do encontro com Deus não era o mover, mas era o discipulado, é quem anda junto. E aí a igreja esqueceu disso e virou expert em fazer peniel. Aí eu cheguei na igreja e eles já tinham feito milhares de peniéis, milhares de modos de falar, um monte. Eu falei, olha, de tantos peniéis que vocês fizeram, essa igreja tinha que ter mais de 1000 pessoas. Irmãos, de tanto peniel, de tanto encontro.
de tanta coisa. Cadê o povo? Deus, irmãos, não está interessado em movimento. Deus está interessado no caráter forjado. E caráter, irmãos, hoje está sendo difícil de encontrar. Gente de caráter, mulheres de caráter, pessoas que você olha e fala, tem princípios. Esses dias eu recebi uma palavra triste de um amigo meu amigo falou assim, você vai viver um pouco mal mais ainda, porque você quer manter as coisas certinhas. Irmãos, tem uma hora que a pessoa vai começar a querer vender a honra dela, prostituir a honra dela, e está cheio de crentes se prostituindo, vendendo a sua honra, vendendo a honra. Nós vamos entrar agora 24, é um período de ver a nossa honra sendo desafiada a ser vendido para candidato, política, né? Vai vir essa hora, às vezes eles vão querer comprar minha honra, irmãos. E aí as pessoas vão vir, alguém falou assim que tem um candidato aqui, vou até tirar o microfone, alguém falou assim, pastor, tem um candidato aqui em Saquarema, que ele já está com uma bolada esperando os pastores chegar. Aí eu falei, vou lá então. Está amarrado. Irmãos e irmãs, a sua honra, quanto custa a sua honra? Não é daqui não. Irmãos, qual é o valor da sua honra? Qual o valor da minha honra? E aí, queridos do Senhor, o versículo 6, o versículo 7, outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Os espinhos sufocaram. Irmãos, que espinhos são esses? Mais uma vez eu vou falar da gente crente. A pessoa vem para a igreja e às vezes os próprios crentes estão sufocando. Não é verdade, irmãos? Sufoca. Porque aí vem a irmã e vem para a igreja, aí já começa a entrar no meio da fofoca. Porque, irmãos, a fofoca, ela é algo terrível. É o disse que não disse, né? Irmãos, em nome de Jesus, né? Vamos corte em 2024 da sua vida. Uma amigona minha, irmãos, ela fala uma coisa tão bonita, ela fala assim, eu gosto de fofoca, e eu tenho que tomar cuidado para sair fora dela, porque ela se converteu. Ela tem consciência de que ela gosta de fofocar. Isso é bom, irmãos, porque falar mal dos outros é bom, porque quando você fala mal de alguém, está te fazendo crescer, não é? Ah, fulano é assim, e você? Não. Irmãos, então é um desafio para nós. Essa parábola, ela me faz pensar em algumas questões, irmãos. Essa parábola me faz pensar num homem que vai saindo com um embornal cheio de semente, e as sementes vão caindo. Mais uma vez eu penso de prosperidade. Esse semeador está com muita semente, irmãos. Ele tem muita semente, e ele vai deixando a semente cair, porque parece que a expectativa dele é que o solo ruim se transforme em bom. Então Deus tem muita semente para derramar sobre a gente. Deus tem muita semente para dar para você. Então, irmãos, a gente precisa semear, lançar semente. Faça a sua semeadura, porque, queridos, você não vai colher daquilo que você planta, mas você vai colher no meio do caminho, porque se você é alguém de plantio, automaticamente você vai atrair para você colheitas. Porque tem gente que fala assim, eu faço tanto bem para os outros e eu só estou colhendo desgraça. Irmão, isso é uma grande mentira. Alguma coisa está errada com a pessoa. Sabe por quê? Se você planta, você vai colher. Só que talvez você tenha que limpar algumas coisas do passado, porque aí vai entrar uma outra questão que não é o tema aqui agora, irmãos, sobre maldições. Tem gente que veio de uma geração amaldiçoada, gerações com prisões, com cadeias. Ela vai precisar ser tirada do calabouço, tirada daquelas algemas. Então não adianta ser bom. E mais uma vez vou falar de crente. Se você não anda com crentes bons, você não vai conseguir sair do calabouço, porque você precisa encontrar pessoas que possam orar e te ajudar a se libertar. E aí, como eu falava, uma senhora fez contato comigo e ela falou, eu preciso libertar minha casa, meu marido, meus filhos. Irmão, na hora que ela me falou isso, sabe o que veio na minha cabeça? Ontem à tarde, à noite? Espírito de inveja.
ela é próspera, o marido é próspero, ela mora numa casa próspera, os filhos são prósperos, tudo prospera para ela. Quando você prospera, começa a vir o quê? Olho gordo, olho de inveja. E eu falei assim para ela: abra sua Bíblia em Provérbios 37, no capítulo 9 em diante, leia a mulher sábia que edifica a casa. Eu falei com ela: comece a andar no seu quintal, na sua casa, repreendendo esse mal, e se posicione como mulher de autoridade nessa casa. E aí, irmãos, ela fez isso essa noite, ela disse que dormiu bem e levantou bem, sabe por quê, irmãos? É tomar posse daquilo que Deus te deu. Isso é processo de libertação. Você comanda a sua vida. Amém ou não amém? Então você pode se levantar e começar a declarar sobre a sua casa, sobre os seus bens, porque espírito de inveja, ele vai sair com os decretos, com as falas. Então, irmãos, esse homem aí, ele vai caminhando e vai deixando semente cair pelo caminho. Pode ser alguém próspero, mas pode ser alguém também que não tem muita maturidade, porque jogar semente fora não é uma boa coisa. Essa passagem me faz lembrar sobre maturidade. Maturidade é esperar chegar ao terreno bom para jogar todas as sementes. Mas quando você tem demais, irmãos, você vai lançando, você vai deixando cair. E aí tem um desafio, ou um pensamento para mim e para você. Eu preciso me tornar alguém esbanjador, e ao mesmo tempo eu tenho que saber controlar. Eu não posso ser tão mesquinho, mas também eu não posso ser tão esbanjador. Eu tenho que buscar esse equilíbrio. Você entende isso, irmãos? Tem hora que a gente esbanja demais. Eu já vi gente esbanjando demais, e na hora de ofertar, traz umas moedinhas para a oferta do Senhor. Eu já vi gente esbanjando demais, e na hora de ajudar alguém, tem coragem de dar o feijão cascudo. Tinha uns feijões cascudos aqui na corrida. Uma vez, irmão, nós achamos lá no ofertório, não aqui, mas alguém deu meia nota de R$10. A outra meia, o devorador comeu. Comeu com angu. Irmãos, igual quando vai dar roupa. A pessoa às vezes dá roupa sem botão. O pastor, esqueci o nome do pastor lá de Minas, mas ele fala que foi pegar doações e chegou um ventilador sem hélice. Um ventilador sem hélice, irmãos. Irmãos, tem oferta que vai ser como um ventilador sem hélice, não vai servir para nada. Qual é o tamanho da sua colheita, irmãos? Qual é o tamanho da sua semeadura? Como é que você está semeando? Se você toma Nescau, e quando vai à visita você compra aquele achocolatado barato, irmão, você está assim, fora do padrão. Porque aquilo que você tem, é o que você vai servir. Amém. No nome de Jesus. Então, o solo, irmãos, no quarto solo, a terra boa, a semente brotou, a semente nasceu. O solo, irmãos, o solo bom. Então, a parábola do semeador, ela fala de 4 solos de um semeador e de sementes. Essa parábola, ela me faz lembrar de outra parábola, que é do filho pródigo. 2 parábolas que você conhece bem. O filho pródigo, irmãos, ele escolhe o solo ruim, ele decide deixar o solo bom e ir para o solo ruim, e ele vai ter que fazer uma volta para casa. Ele sai do caminho do pai, da casa do pai, e ele volta. Depois ele volta no ano da semeadura, o que você tem plantado. Irmãos, a segunda lição é: poucas sementes lançadas, péssima colheita. Muitas sementes, uma explosão de colheita. Poucas sementes, pouca colheita. Muitas sementes, uma explosão. Um caroço de pipoca, uma pipoca, mas uma panela cheia vai começar a pipocar.
Pipocar, 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 vai explodindo, 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 explodindo. A panela vai explodir, vai saindo. Irmãos, Deus tem isso para mim. O Senhor tem para nós um carrinho de pipoca, um saco de pipoca, né? Em boa medida, sacudida, transbordante e muita. E aí o pessoal vai sentir o cheirinho, igual quando você passa lá em Bacaxá, aquele cheirinho da pipoca. Irmãos, imagine as pessoas começarem a sentir o cheiro de pipoca na igreja onde você congrega. E as pessoas falam assim: meu Deus, eu quero ir lá porque lá tem uma pipoca. Irmãos, você sabe quando é que uma igreja começa a crescer? Tem um pastor que falava isso e tem fundamento. Quando a igreja começa a crescer, vai aparecer um pipoqueiro do lado da igreja e vai botar um carrinho de pipoca ali. Porque, irmãos, pipoqueiro vai onde tem gente. Na verdade, não. Né? Quando a banda passou, o pipoqueiro chegou, a menina que estava triste foi ver a banda passar. Mas quando a banda passou, tudo voltou ao normal. Ver a banda passar cantando coisas de amor. Irmãos, eu acho tremendo esse texto, porque fala do que a igreja pode fazer. A igreja é a banda do Senhor passando nessa terra. Né? Estava à toa na vida. O meu amor me chamou para ver a banda passar, cantando coisas de amor. Olha quanta gente bonita. Esqueceu-se da dor ao ver a banda passar, cantando coisas de amor. A moça triste na janela veio ver a banda. Irmãos, quando a igreja passa com a sua música, com as suas ações, vem. Quem estava triste vem. O pipoqueiro vem. As pessoas vêm. Só que a banda, ela passa. A igreja vai passar, irmãos. Daqui a pouco não vai ter mais igreja nessa terra. Quem estava triste vai continuar triste. Outro casal de namoradinho vai ficar, se não se entregar para o Senhor, irmãos. Você faz parte dessa banda, irmãos. Eu diria que nem é uma banda, mas é uma sinfonia, uma orquestra. Irmãos, e a orquestra, ela precisa de um maestro, de um regente. Cristo é o teu regente. Se cada um tocar o instrumento de um jeito, a banda não vai ter harmonia. A harmonia que faz a diferença. Sem harmonia, não há uma bela música. E quem traz harmonia é o maestro. Quem é o maestro da minha vida? O Senhor, Jesus. Irmãos, mas olha, Jesus é o maestro. Mas Ele está querendo saber quem vai ajudá-lo a reger. Por isso que eu te falo, precisamos de crentes maduros, de gente que queira crescer, de gente que não fique de mimimi, não é? Mimimi, não me chamaram, não me falaram, não me disseram. E aí não vai, né, irmãos? Não vai. Então, queridos do Senhor, para a gente caminhar, irmãos, já vou caminhando para a gente chegar à conclusão, irmãos. E esse texto aqui, poucas sementes, péssima colheita, muitas sementes, tem um texto lá em Eclesiastes 11, no capítulo Eclesiastes 11, deixa eu ler só 2 capítulos, 2 versos. Para mim, um dos maiores textos da Bíblia é Eclesiastes 11. Ensina muito, irmãos, muito. Bota o versículo 4, por favor, verso 4. Quem fica observando o vento não plantará, e quem fica olhando para as nuvens não colherá. Irmãos, quem fica pensando não faz. 2023 foi um ano terrível para mim. Sabe por quê? Cheguei numa cidade que eu não conhecia, vim para 2 igrejas que eu não esperava que fosse vir, me falaram que era uma coisa, encontrei outra. Cheguei aqui meio mal do físico, e aí eu comecei a me ver assim, pensando muito. Pensava, vai dar para pagar, vai ter dinheiro, vai ter gente, não vai ter. Aí daqui a pouco não dá, não dá. E eu falei, meu Deus, eu estou mal, estou vivendo pensativo. E aí a gente vai orar a Deus, e aí a oração, a gente vai pensando em Deus, e Deus não dá resposta. Porque tem hora que não tem resposta, Deus quer que você identifique ali. Tem hora, irmãos, que Deus não dá resposta. Sim ou não? Eclesiastes, Hebreus 11, fala aqui dos heróis da fé.
Cada um tem um tipo de fé, irmãos. A fé de Abraão demorou 20 anos para ele poder realizar o sonho dele. A fé de Sansão é para imediato. Procure ver em 2024 qual é o seu tempo, qual a sua estação. Você pode estar sendo chamado para ter a fé de Abraão, esperar muito tempo. Ou então Deus pode chamar você para a fé de Sansão, que é imediata, a fé de Moisés. Eu estou lembrando daquele do Juízes 6, do Gideão. Irmãos, a fé de Gideão era para já, a fé de Abraão é para depois. A sua fé vai ser para já ou para depois. Então, irmãos, tem hora que Deus vai mandar você esperar. Ele vai te levar para lugares para você esperar, acalmar. Então, irmãos, tome cuidado para você não adoecer pensando, porque não é para pensar, é para orar. Tem uma diferença de pensar e orar, sim ou não? Quem fica pensando vai adoecer, vai ficar doente, mas quem começa a orar vai avançar. Agora o versículo 4, não, versículo 6, por favor, Cristiano. Olha, plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe das suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boa. Irmão, esse versículo aqui, ele está falando assim: não pare, não pare. Ninguém falou amém? Amém. Oh meu Deus, está todo mundo com sono já. Irmãos, não pare. Sabe por quê? Se você parar, você pode começar a perder a sua colheita. Tem hora que a pessoa fala assim: eu vou dar uma parada porque eu estou muito cansado, tem que dar uma descansada. Aleluia. Irmãos, não confundam um tempo de descanso com uma parada, porque parar não é o seu chamado. Não pare, porque esse versículo está falando o quê? Semeie de manhã, e quando for de tarde, continue a semear, vai lançando semente, porque se você parar, você pode ficar atrofiado, é necessário, irmãos, analisar, mas não podemos ficar analisando demais. É necessário tomar uma decisão, é necessário, irmão, lançar semente. Se não tem decisão, não pare de trabalhar, irmãos. Olha que coisa tremenda. Está indeciso? Não pare, você vai fazendo, mas não pare. Se você parar, vai ser ruim. Haja mesmo quando não tem decisão. Irmãos, mesmo quando Deus não dá decisão, você não pode parar. Você não pode parar. Eu não vou parar. Eu vou persistir, insistir e avançar. Aleluia. Irmãos, o sujeito, ele vai olhar para o vento. Já viu alguém assim? Ele olha para o vento, olha para as nuvens, ele olha para o alto e ele fala assim: hoje eu não vou plantar, pois já vai chover mais tarde. A pessoa levanta de manhã, olha e fala: vai chover. Outro dia nós cancelamos um evento aqui na igreja porque ia chover, e não choveu. Aí a gente ia cancelar outro evento que ia chover, não cancelamos, e não choveu. Irmãos e irmãs, a pessoa vai falar assim: hoje eu não vou plantar porque está chovendo. Mesmo chovendo, é tempo de plantar. Hoje eu não vou plantar, pois o sol está muito forte. Esse sol forte, na muleira. Não, irmãos, vá. Hoje eu não vou plantar, porque eu estou com uma lombeira. Já viram essa expressão? Eu estou com uma lombeira, estou cansado. Irmãos e irmãs, a lombeira pode ser falta de vitamina no organismo. Pode ser falta de vitamina C, vitamina D. Alguma coisa pode estar aí danificada em você, na sua máquina. Não fique olhando o tempo passar, faça alguma coisa agora. Amém? Irmãos, eu quero continuar mais 5 minutinhos só, mas como eu estou vendo que vocês estão muito cansados, os pastores levantaram, eu vou chamar você para levantar, para a gente fazer um exercício. Quem tem problema de coração aqui? Amém? Então fica preparado, que esse exercício é muito difícil. Coloque-se de pé aí, para a gente dar uma esticada, fazer um exercício. Aleluia. Amém? Está preparado, irmãos? Você vai fazer um exercício que vai
pode fazer mal para o seu coração. Está preparado? Olha lá o pastor Jair, ó. Direita, esquerda. Olha o Cristiano na dancinha da vesícula. Levante a sua mão para o alto. Faça assim. Feche a sua mão agora. Levante o indicador. Agora o exercício é assim, irmãos. 1, 2, 3. Aê! Pode sentar-se, para a gente terminar. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: não fique esperando. Não pare no meio do caminho. Irmãos, e a última frase para você falar com essa pessoa perto de você: o que é que você está plantando? Irmãos, para fechar, o último ensinamento nessa manhã: reconheça as suas sementes, veja em que você é bom, quais são as sementes que você tem, e escolha bons solos, bons terrenos. Irmãos, em que você é bom? Na igreja, o que você faz bem, irmãos? No seu dia a dia, o que você faz bem, irmãos? E aí você reconhece isso e vai fazer o melhor que você faz, o que você pode, irmãos. Não adianta querer ser o que não é. A pessoa às vezes não tem um dom para algo que quer fazer. Qual é o dom que você tem? E se não tem esse ministério, faça. Teve um encontro de solteiros em 2003, lá na central de Petrópolis, irmãos. Teve um encontro de solteiros lá, e aí eu fui, encontrei uma senhora já de idade, e aí ela conversando, ela falou assim: o meu sonho é criar na igreja metodista um ministério de solteiros. Irmãos, ela nunca mais eu vi, não nasceu esse ministério, mas uma coisa que nós não podemos negar: ela tinha um sonho, e estava investindo no sonho dela. Ela queria criar algo para solteiro na igreja. Irmãos, Deus quer que você faça o melhor que você pode fazer para Ele. Mas o seu melhor, irmãos, o seu melhor pode ser algo que você acha que é pequeno. Irmãos, qual era o melhor? Irmãos, qual era o seu melhor? Aliás, qual é o seu melhor? Qual é o seu melhor? O que você faz de melhor? O que você faz de melhor é aquilo que Deus vai dar para você fazer. Veja, o melhor de José e Maria foi cuidar de Jesus. O melhor de José e de Maria foi cuidar de Jesus. Agora, o melhor que Jesus... O melhor, irmãos, José não foi chamado para ser Jesus, e ele agiu. Você pode não ter sido chamado para ser um popstar, mas você pode ser alguém que vai segurar a toalha para enxugar o suor daquele que vai ser o popstar. Popstar no bom sentido, entende, irmãos? Por favor. Então você pode ter uma função, você pode ter uma missão. As colheitas de ontem, irmãos, as colheitas de ontem te trouxeram até aqui. Você só está aqui porque você tem colheita, teve colheita. Por isso, irmãos, escolha bem hoje. Escolha bem hoje. Decida bem hoje. 2024, um ano de semear, o ano de não largar, o ano de não soltar, o ano, irmãos, de não parar, o ano de não parar. As pessoas, irmãos, quando nós falamos, irmãos, de sementes, irmãos, essa que para mim é uma parte para fechar. A palavra semente, ela vem do latim sementes. Semente
é tudo aquilo que dá fruto. Semente é tudo que dá fruto. Você entende isso? Semente é tudo que dá fruto. Aquilo que dá fruto são sementes. Logo nós podemos dizer, irmãos, que semente é aquilo que dá vida, que já gera, que nasce. Então semente é aquilo que você joga na terra, que você coloca na água. Mas semente também é aquilo que você está cultivando, que você está lançando. Então quando nós falamos lançar semente, nós estamos falando que estou jogando, estou distribuindo, estou fazendo. E aí a gente às vezes vai ficar, irmãos, atrofiando-se, enquanto Deus quer que a gente avance. Aleluia. Quero caminhar para concluir, chamar o pessoal do louvor para poder se posicionar, para a gente poder cantar ao Senhor. Não reclame do seu presente. Irmãos, pense nisso. Não reclame do seu presente. Corrija suas atitudes hoje. Pare aquilo que você está reclamando, você vai corrigir hoje, para que amanhã você tenha um futuro que você deseja. Hoje, você vai corrigir o que você está reclamando, porque amanhã vai ser a colheita. O que deu errado, irmãos, não vai acertar mais, mas a partir de hoje, você pode criar algo novo. Deus está fazendo algo novo. Deus está criando algo novo, irmãos. Irmãos, seja o boom, seja a queda, uma coisa é certa: Deus está chamando você. A palavra do Senhor diz, irmãos, que Isaac, Deus encontra Isaac, e Deus dá uma palavra para Isaac, irmãos. Eu quero deixar essa palavra aqui para você, lá em Gênesis 26. Gênesis 26 diz que Deus encontra com Isaac e fala com Isaac assim: não desça para o Egito, na terra que eu te coloquei, você vai prosperar. E o texto diz que Isaac naquele ano colheu 100 por 1. Irmãos, a terra que Deus te plantou, a casa que Deus te colocou, as lutas que Deus permite que você passe, é nesse local que você vai prosperar. O que você e eu nós temos que mudar, irmãos, é o nosso semblante. Amém? Tem gente, irmãos, que não sabe a beleza que tem. Sabia disso? E tem gente que quer ter uma cara, um rosto carrancudo. Tem muita gente vivendo como bode, mas na verdade é ovelha. Hoje Deus quer que você tire toda a roupa de bode, porque você é ovelha. Você é ovelha. Você é ovelha. Você nasceu para dar certo. Você nasceu para brilhar. E olha, irmão, você não brilha sozinho não. Você só brilha porque existe um sol, que é Cristo, que irradia em você. Você nasceu para dar certo. Eu convido você a colocar-se de pé, se você puder, nessa hora, irmãos. Eu quero te dizer para você assim, veja se você consegue, irmãos, fechar os seus olhos agora, imaginar que diante de você há um espelho aí, aleluia, há um espelho aí diante de você. Feche seus olhos agora e deixe a sua mente, deixe o seu coração agora te guiar nessa hora. Veja um espelho, irmãos, e veja que diante desse espelho a imagem que aparece é a sua imagem, claro. E nessa hora, nessa imagem, o Senhor quer trazer para você a restauração nesse ano de 23, nessa virada de 23 para 24. Então comece agora a receber o tratamento do Senhor nessa olhada no espelho. O Senhor agora, Ele quer tirar de você esse rosto enrugado, esse peso, essa canseira, e Ele diz assim para você: não pare de semear, não pare de acreditar, não pare de pensar que vai dar certo, porque já está dando certo. Irmão, tinha tudo para dar errado, mas você venceu a cada vez, a cada dia, a cada ano, a cada momento, a cada mês, e em nome de Jesus, irmão,
Se piorar, não importa, Deus vai continuar sendo Deus. Se melhorar, Deus é Deus. Então, em nome de Jesus, olhe diante desse espelho e veja que Deus está olhando para você. Deus está chamando você. Deus está modelando você. Deus é aquele que te resgatou do império das trevas e transportou você para uma nova terra, onde é o reino do amor dele. O amor de Deus vai inundando você, porque Ele tem chamado você para as grandes conquistas, para as grandes riquezas. Deus te chama para ser cabeça e Ele tira você do nível da cauda, do baixo. Em nome de Jesus, irmãos, prepare-se, porque se você está passando pelo vale, é no vale que vem o escape. Se você está subindo para o monte, é no monte que o Senhor está também te ajudando, te auxiliando. Em nome de Jesus, Senhor, queremos aprender a semear, em nome de Jesus. Espírito de escassez, saia, diga isso em nome de Jesus, amado, diga: espírito de escassez, saia da minha vida. Levante as suas mãos e diga: saia, espírito de escassez, espírito de limitações, espírito de desordem, espírito de tristeza, espírito de amargura, em nome de Jesus, saia. Tome posse, irmãos, dessa armadura que já está em você, e nessa hora Deus vai ampliar a largura da sua armadura. Ele tem aí o capacete para tornar mais firme sobre a sua cabeça. Ele vai ampliar esse capacete, aleluia. A couraça, ela vai expandir em 2024, irmão. A sua couraça vai ser mais resistente. Satanás vai jogar dardos, mas a couraça vai ser mais forte, aleluia. Ele vai te dar um cinturão mais espesso, vai aumentar a espessura do seu cinturão, irmão, e Ele vai te dar sustentação, aleluia. A vida vai querer te prender, te amarrar, mas o seu cinturão, ele é largado pelo Senhor, aleluia. Deus vai fazer com que as sandálias, a preparação do Evangelho da Paz, elas se tornem mais resistentes, porque o diabo, ele vai colocar mais espinhos para você, mas saiba, essas sandálias, o Senhor está te conduzindo, te guiando, aleluia. Irmãos, em nome de Jesus, Ele vai dar a você domínio na palavra, e essa espada que é a palavra, Ele vai fazer encucar na sua cabeça. Então prepare-se, libere-se agora, para que o Senhor tenha domínio sobre você. Senhor, me domina do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, venha dominar a minha vida. Irmão, declare isso: Senhor, eu quero ser dominado pelo 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 Senhor, eu quero ser dominado